né? Tom mais alto, agradecendo ao Pai, a espiritualidade maior que nos acompanha e nos assiste, aos nossos anjos guardiões, todo instante conosco, pelo dia de hoje, por tudo que passamos hoje, tanto de bom quanto de ruim, que tudo tenha trazido aprendizado para nós e que possamos nós, principalmente, dos problemas, sairmos mais fortes, mais fortalecidos, pois sabemos que não estamos sós, que a nossa caminhada é longa, mas sozinho não estamos. Muito obrigada, Pai, amigos nossos, nos auxiliando, nos fortalecendo, muitas vezes nos carregando no colo. Que possamos hoje, todos nós aqui, aprendermos um pouco mais sobre a educação moral que o Espiritismo nos traz. Que a Kátia possa ser iluminada com o aprendizado que ela nos passará hoje. Que todos nós possamos aprender um pouco mais e possamos também não ficar só em nossas mentes, mas que possamos nós colocar em prática no nosso dia a dia para a caminhada se tornar melhor. Que a leitura seja esclarecedora para todos nós. Que assim seja. Os bons espíritas. O espiritismo bem compreendido e bem sentido leva o homem naturalmente às qualidades mencionadas que caracterizam o verdadeiro espírita. O verdadeiro cristão, pois um e o outro são a mesma coisa. O espiritismo não estabelece nenhuma nova ordem moral, mas facilita aos homens a compreensão e a prática da moral do Cristo, dando a fé inabalável e esclarecida àqueles que duvidam ou vacilam. Aquele que pode, com razão, ser qualificado como verdadeiro e sincero espírita está num grau superior de adiantamento moral. O espírito, já dominado mais completamente a matéria, dá-lhe uma percepção mais clara do futuro. Os princípios da doutrina fazem nele vibrar os sentimentos que permanecem adormecidos nos outros. Em uma palavra, foi tocado no coração. E a sua fé é inabalável. Um é como o músico que se comove com os acordes, enquanto o outro ouve apenas os sons. Reconhece-se o verdadeiro espírita por sua transformação moral e pelos esforços que faz para dominar suas más tendências. Enquanto um se satisfaz em seu horizonte limitado, o outro, que compreende um pouco mais, esforça-se para se libertar dele e sempre o consegue, quando tem uma vontade firme. Boa noite a todos. Estão me ouvindo bem? Boa noite a quem nos assiste pela internet também. Para quem veio assistir a palestra do Júnior, sinto muito, né? Eu sei que o pessoal adora o Júnior, mas ele vai estar aqui na quarta-feira que vem, né? Então, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre educação moral e espiritismo, né? Mas, afinal de contas, assim, qual é a definição de moral, né? O que é moral? Então, nós vamos começar já com o Livro dos Espíritos, questão 629, cuja pergunta é: que definição dar à moral? E a resposta é: a moral é a regra de bem proceder, isto é, de distinguir o bem do mal. Funda-se na observância da lei de Deus. O homem procede bem quando tudo faz pelo bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quanto mais nós conseguirmos distinguir o bem do mal, o certo do errado, e praticarmos mais o bem, mais nós estaremos evoluindo moralmente. Mas se nós olharmos a humanidade como um todo, nós vamos perceber que há uma grande evolução intelectual. Mas cadê a evolução moral? O que acontece? Nós não somos mais homens da época das cavernas. Nós já raciocinamos, nós pensamos,
nós conseguimos distinguir muita coisa certa, muita coisa errada, e intelectualmente nós evoluímos. Nós ainda usamos o nosso instinto, que nos ajuda muito, mas nós não agimos só instintivamente mais. Nós agimos racionalmente. Então nós evoluímos intelectualmente. E por que moralmente a humanidade está ainda tão atrasada? Aí nós vamos ver as questões 780 e 780A do Livro dos Espíritos. O progresso moral segue sempre o progresso intelectual? E a resposta: é sua consequência, todavia não o segue imediatamente. 780A. Como o progresso intelectual pode conduzir ao progresso moral? Fazendo compreender o bem e o mal. Mas a gente já acabou de escutar isso, né? Fazendo compreender o bem e o mal. O homem pode, então, escolher. O desenvolvimento do livre-arbítrio segue o desenvolvimento da inteligência. E aumenta, lógico, né, a responsabilidade dos nossos atos. Muito bem, então, o desenvolvimento da inteligência leva ao desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Consequentemente, conseguimos distinguir mais o bem e o mal, o que é certo e o que é errado. Mas se nós... Acabei de falar que a gente se desenvolveu já muito intelectualmente. A gente tem um livre-arbítrio muito mais desenvolvido, muito mais apurado para as nossas escolhas, para as nossas decisões. Mas nós ainda estamos lá parados no nosso desenvolvimento moral. E aí a questão 792, também do Livro dos Espíritos. Por que a civilização não realiza imediatamente todo o bem que ela poderia produzir? Se nós nos desenvolvemos intelectualmente, já evoluímos. Se nós já podemos distinguir o bem do mal, por que então não fizemos todo o bem que nós já podemos fazer? Porque os homens não estão prontos ainda, nem dispostos a obter esse bem. Porque não estamos prontos ainda, nós não estamos dispostos a obter esse bem? Mas por quê? Porque nós não temos acesso à educação moral? Nós não estamos sabendo o que é ou como fazer esta evolução moral? Essa definição que está no quadro, dita por José Herculano Pires, com mais de 40 livros escritos, inclusive alguns em parceria com Chico Xavier. É um resumo, tá? Ela é mais comprida. O Livro dos Espíritos é um verdadeiro manual de educação, no mais amplo e elevado sentido do termo. Seu objetivo explícito é ensinar e educar. Nós estamos falando do Livro dos Espíritos, cujas questões nós estamos vendo até agora. Mas nós temos o Evangelho, nós temos toda a codificação, nós temos todos os livros que Kardec nos trouxe. Nós já lemos alguns desses livros. Nós já lemos algumas coisas desses livros. Nós ainda não temos educação moral, nós não temos acesso à educação moral. Que dirá de Jesus, então? O que Jesus deixou para a gente? Ele não deixou educação moral para a gente? Ou será que nossa cabecinha ainda é meio dura e tem que falar muitas vezes para a gente memorizar, para a gente começar a colocar em prática? Então nós temos aí, vamos começar lá com Jesus, tudo que ele deixou para a gente de ensinamento. Vamos pegar todas as obras de Kardec, todas elas nos trazem ensinamentos, nos mostra sobre a moral, nos fala sobre isso. E aí vamos falar sobre o Espiritismo, sobre a doutrina espírita. Será que as palestras não trazem uma educação moral para a gente? Será que os cursos que a gente faz não trazem nada para a gente? Os passes que a gente recebe, os tratamentos que a gente faz,
as conversas que a gente faz, a gente não tem, então, acesso à educação moral? Nós não temos como colocar em prática? A nossa convivência familiar, aquilo que os nossos pais nos trouxeram, nossos familiares nos trouxeram. A nossa convivência em sociedade, escola, trabalho, nada disso trouxe para nós? O que nós vivemos até agora, nada disso trouxe alguma coisa para a gente amadurecer? E as nossas encarnações passadas, nada? A gente não trouxe nada? Ou será que a gente tem, sim, acesso à educação moral? Tem condições de aprender? Tem condições de se melhorar? Mas o que é que nós estamos fazendo, então? Quando é que nós vamos começar a fazer a nossa evolução moral? Quando é que nós vamos começar a fazer a nossa reforma interior? Nós temos subsídios para isso? Nossa, faz muito tempo, há muitas encarnações. E cada vez nós temos mais. Mas quando é que nós vamos colocar em prática? Porque o nosso problema não é conhecer o Espiritismo. O nosso problema não é conhecer a doutrina espírita. A nossa questão é viver a doutrina espírita. Quando é que nós vamos começar a viver? Muitos de nós até começam. Algumas coisinhas já mudaram. Mas é um esforço diário. É todo dia e é para sempre. Se nós nos esforçarmos, melhorarmos algumas coisas, já deixamos de fazer algumas coisas erradas, já deixamos de falar umas coisas que a gente não devia falar, já deixamos de fofocar, já deixamos um vício aqui, uma outra coisinha ali, mas tá bom. Paramos aqui, paramos no meio do caminho. Livre-arbítrio é uma escolha de cada um. A minha evolução, ela também para, ela também estagna. Tem uma historinha que fala o seguinte. Um jovem senhor, assim, estava com muitas dores abdominais e ele foi procurar um médico. O médico atendeu ele, fez umas perguntas para tentar descobrir o que ele tinha, fez vários exames e no final descobriu-se que ele tinha cirrose hepática. Bom, descoberto o problema, vamos tratar. Então, foi dado um remédio, passado um remédio para ele tomar 3 vezes ao dia. Foi falado para ele fazer umas caminhadas para ativar a circulação sanguínea, mais umas ginásticas, mais uns exercícios. E com toda a recomendação médica, né, ele foi para casa todo feliz da vida, porque ele ia ficar curado. Ótimo, as dores iam passar. Passa um mês, passa 2 meses, o jovem rapaz volta ao médico dizendo que as dores não tinham passado. Ele continuava com as dores. Mas você está fazendo tratamento certinho? Estou. Você está tomando remédio? Sim, 3 vezes por dia, doutor, como o senhor recomendou. Está fazendo a caminhada? Sim, doutor. 5 quilômetros todo dia. A ginástica você está fazendo? Todos os dias depois da caminhada eu faço os exercícios. E a bebida, meu irmão, você parou de beber? Ah, não, doutor. A bebida eu não deixei, não. Mas quando que essa dor vai passar, doutor? E assim somos nós. Após diagnosticado o nosso problema, ou seja, a gente faz conversa, a gente lê livros, a gente estuda e uma hora a nossa mente abre. Ah, isso aqui eu estou fazendo errado. Isso aqui também não está legal. Aí eu recebo os remédios. Eu recebo os remédios 3 vezes por dia, a caminhada, ou seja, eu recebo o passe normal, o passe de tratamento, eu escuto palestra, eu entendo mais lendo os livros, eu aprendo e a bebida? Quando é que eu vou deixar? Ou seja, fazendo uma analogia, quando é que eu vou transformar isso em uma atitude? Porque o que é que faltou para o nosso jovem?
Faltou parar com o problema. Com a causa. Todo remédio, ele é paliativo se a gente não acaba com a causa. Mas para acabar com a causa, eu tenho que tomar uma atitude, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que perseverar. Muitas pessoas, como a gente estava falando antes, até vão se transformando, escutam um pouco aqui, escutam um pouco ali, muda uma coisa aqui, muda um pouquinho ali. E aí, algumas pessoas têm problemas. Temos problemas nesta nossa caminhada de nos cobrarmos moralmente. Primeiro, a questão 919, aliás, a resposta da questão 919 do Livro dos Espíritos. Conhece-te a ti mesmo. Primeiro nós temos que nos conhecer. Ver onde é que estão as nossas falhas. Mas esse conhece é se conhecer de verdade. Não adianta alguém me dizer, não adianta eu ouvir numa conversa. Eu tenho que admitir para mim mesmo, honestamente, minhas fraquezas, os meus vícios, aquilo que eu tenho que mudar. E cada um de nós, nessa nossa caminhada, tem um limite para essa nossa reforma. E por que eu digo isso? Esses tempos eu estava analisando por que acontece, né, tanto de, às vezes, a gente tão bem na caminhada e depois parece que vem para trás, né, a gente não regride na nossa evolução. Mas parece que as coisas estagnam, parece que eu paro, dá a impressão que eu regredi. Todos nós temos um limite para a nossa cobrança, que tem que ser diária e para sempre. Se a gente quiser continuar evoluindo, não tem como parar. Ela tem que ser contínua. Quando a gente não obedece, vamos dizer assim, o nosso limite, o que acontece? Quando eu extrapolo esse meu limite, dessa minha cobrança interior, eu estou numa situação de perfeccionismo. Ou seja, eu batalhei, e de repente eu percebi que eu fiquei 3 meses sem fazer determinada coisa errada. E aí eu vou lá e faço. Aconteceu de novo errado. E aí eu não me desculpo, eu não me perdoo, porque eu não posso mais errar. É o perfeccionismo. E eu não posso mais errar, e eu também não aceito que as pessoas à minha volta errem. E aí eu começo a me tornar uma pessoa intransigente. Eu ultrapassei aquele meu limite de cobrança. Nesses casos, vamos olhar para dentro de nós e ver o tamanho do nosso orgulho. Porque nós estamos aqui para evoluirmos todo dia, sempre um pouco mais. Mas perfeitos nós não vamos ser, não nesta encarnação. Se nós estivermos querendo chegar ao perfeccionismo, vamos dar uma olhadinha para dentro de nós verdadeiramente e ver qual é o tamanho do meu orgulho. Porque eu não vou melhorar me cobrando a perfeição e muito menos a dos outros. Eu vou melhorar, sim, me cobrando todo dia um pouquinho mais. Cada dia um passinho. Mas tem pessoas que, por todo o conhecimento que já receberam, têm um determinado limite, mas essas não se cobram nem até aquele determinado limite, elas se cobram menos. É o contrário da outra situação. Porque a nossa consciência já está cobrando a nossa reforma. Tem coisas que a gente já não aceita mais. Então eu vou mudando. Eu aceito muitas coisas que me dizem, que eu escuto, que eu leio, mas de repente um dia, não está legal. Aí eu começo a me vitimizar. Aí eu começo a achar problemas, aí eu começo a achar umas depressões. Eu tenho conhecimento para me cobrar mais, mas eu não estou querendo me cobrar mais, sabe?
A porta estreita está meio ruinzinha de passar por ela. Então eu não chego nem até o meu limite. Neste caso, vamos olhar também para dentro de nós e ver o tamanho do nosso egoísmo. O tempo que eu perco me vitimizando, o tempo que eu perco em depressão e que eu acabo afetando também, tanto numa situação de extremo, a mais, como a menos, me cobrando de menos e me cobrando de mais, quantas pessoas ao meu redor também eu estou prejudicando? Então, nós vamos nos cobrar dentro do nosso limite. Mas tem um detalhe. O meu limite, limite da Kátia, há 5 anos atrás era um. Há 1 ano atrás era outro. Hoje ele é outro. E daqui a 1 ano ele vai ser outro. Porque eu pretendo continuar estudando, me esforçando, me modificando, sempre um pouquinho a cada dia mais. Então, o nosso limite vai aumentar. E eu vou estar... mas assim, é muita coisa para mudar? Não. Você vai conseguir aumentar o seu limite quando você estiver preparado para isso. Até porque Deus não nos dá provas para nós que nós não estejamos preparados para assumi-las. Às vezes eu tenho tanta coisa para resgatar e nessa encarnação eu estou resgatando só umas 2. Aí eu vou amadurecer, vou melhorar. E na próxima eu posso resgatar mais umas 2. Mas que bom se eu conseguir melhorar bastante e aumentar esse meu limite. Quem sabe uma dessas provas que ia ficar para a próxima encarnação já vem nessa. E eu amadureço mais ainda. E eu melhoro mais ainda. Essa é a minha evolução moral. É isso que nós temos que trabalhar. Aumentar, nós temos que procurar trabalhar para aumentar esse nosso limite, dessa nossa evolução moral. Esse nosso limite é nós mesmos que fazemos. Ele não vai se estender à medida que eu não estou pronto para acompanhar. Mas ele tem um determinado tamanho já por tudo que eu passei, por toda a bagagem que eu trouxe e que eu trago de encarnações passadas, por tudo que eu já amadureci nessa vida. Mas meus pais não me deram uma boa educação. Meu pai bebe, fica fora de casa e bate. Use isso para aprender o que não se deve fazer. Se nós não tivéssemos problemas, nem inimigos, entre aspas, né? Onde estaria a nossa força de vontade? Onde estaria o nosso aprendizado? Se tudo fosse flores, nós estaríamos aprendendo o quê? Se tivesse sol 365 dias por ano, se a gente só conhecesse o sol, como é que nós iríamos saber o que é a chuva? Então, tudo que nós passamos, de bom e de ruim, parece que a Bia hoje pensou no que eu estava pensando em focar aqui, né? Porque ela falou de tudo que aconteceu hoje, né? Na oração dela, ela falou tudo que aconteceu hoje, de bom e de ruim, obrigado. Porque nós vamos, que possamos aprender com o que aconteceu de ruim. Porque a gente não precisa aprender errando. A gente pode aprender observando o erro dos outros. Que bom se ninguém errasse e a gente pudesse aprender somente com as leituras e com as caridades que a gente pudesse fazer. Mas nesse planeta ainda há muitas dessas situações. Então sejamos nós mais inteligentes, mais espertos e vamos aprender com os erros dos outros. Eu conheço tanto sobre droga, eu já sei que não faz mal, mas eu vou ter que dar uma experimentadinha para ter certeza que ela faz mal? Eu sei que a fofoca faz mal, mas eu preciso dar uma fofocadinha para ver se isso aqui vai fazer mal para o meu colega? Então, nós vamos pensar
o que é que cada um quer de limite para si. Já que o limite não é imposto. O limite, ele é criado por nós. Nós já temos um baseado em tudo que nós já vivenciamos, em tudo que nós lemos, em tudo que nós escutamos, em que a nossa consciência já traz para nós, das nossas encarnações passadas, não precisa a gente se lembrar das encarnações passadas. Porque, e a doutrina espírita, o espiritismo, se você achar que então não teve condição de aprender nada sobre moral, vocês que estão aqui dentro, eu não estou falando, hoje eu não estou focando nem em outras religiões, que muitas religiões são caminhos para as pessoas evoluírem moralmente. Mas hoje nós estamos falando sobre o espiritismo, nós estamos aqui dentro na casa espírita. Então, será que tudo que nós temos de leitura, das obras básicas, de palestra, de tudo que nós conhecemos aqui, será que nós não tivemos acesso à educação moral? Ou será que nós estamos chegando num ponto na nossa vida em que nós estamos assoberbados de informações, cheios de informações, só que está faltando colocar em prática? E nossa leitura de hoje, os bons espíritas, reconhece-se um verdadeiro espírita pelo esforço que faz para dominar suas más tendências. Não fala que nós precisamos ser perfeitos. Fala que nós devemos sim nos esforçar. O problema quando a gente começa é que a gente se esforça um tempo, muda realmente, a gente muda um tanto e acha que está bom. E aí a gente fica numa situação complicada. Aí a gente se torna umas pessoas, nós nos tornamos umas pessoas infelizes. Por quê? Porque nós chegamos num ponto que nós não conseguimos mais fazer muitas coisas erradas que a gente fazia antes, porque a nossa consciência já nos cobra e a moral que nós já evoluímos, que nós já desenvolvemos, também nos cobra. E aí a gente também não quer seguir adiante. A gente está parado ali no meio do caminho. E aí nós nos encontramos naquela situação que... Por quê? Aí a gente começa a perguntar o porquê, né? Por que disso? Por que daquilo? Por que eu tenho marido? Por que eu não tenho? Por que eu tenho filho? Por que eu tenho? Por que eu não tenho? Por que meu chefe é assim? Eu acho que quando a gente está assim, perdendo muito tempo perguntando os porquês, na verdade a gente está nesse ponto crucial. O que é que nós estamos fazendo? Está faltando aquele empurrãozinho para a gente continuar a nossa evolução, porque nós estamos com um limite X e a gente não está conseguindo chegar até o nosso limite. Por todo o conhecimento que a gente tem, a gente já tem isso aqui de limite, mas eu estou só na metade dele. Para mim conseguir ir adiante, eu estou sendo meio que empurrado. É porque a gente para no meio do caminho. A gente para no meio da nossa evolução e a nossa consciência cobra. Eu acho que todos que estão aqui, a gente na nossa casa sempre temos pessoas novas que vêm, né? Mas quem não está pela primeira vez hoje, quem já ouviu pelo menos algumas palestras aqui da casa, para quem está frequentando aqui, eu acho que já chegou num ponto de evolução moral do seu limite em que é complicado voltar atrás. Ou seja, a gente não regride, mas é complicado você parar. Se você não botar em prática tudo aquilo que você aprendeu até agora, aí eu vou levantar de manhã e me sentir infeliz. Qual é o objetivo da vida? Eu não tenho objetivo? Eu não valorizo o que eu tenho? Minha consciência me cobrando. Porque eu já tenho conhecimento moral suficiente para fazer a minha transformação um pouquinho mais adiante. Só que colocar em prática depende de cada um de nós. E eu vou repetir. Não extrapolar o nosso limite para não achar que a gente é perfeito. Porque eu já vi muitas pessoas
muito empolgadas na sua transformação e na sua primeira queda desistir de tudo, por causa do perfeccionismo. Então vamos nos lembrar, a nossa maturidade moral, a gente quer saber onde está o nosso limite? Vamos praticar a nossa transformação, a gente vai cair algumas vezes nessa vida. A primeira queda que eu tiver, como é que eu vou me comportar? Aí você sabe o seu limite. Porque quedas nós vamos ter muitas. De certa forma, já vou voltar a falar nisso. Não importa a quantidade das nossas quedas. Importa sim, quanto mais rápido eu levantar de cada uma delas, não perder tempo me lamentando ali 1 mês, 2 meses, 3 meses. Quanto mais rápido eu vou me levantar de uma queda dessa? E analisar, sim, quanto tempo eu fiquei entre esta queda e a próxima. Porque a nossa evolução é isso. Ficar cada vez mais distante entre uma queda e a outra. E levantar cada vez mais rápido das quedas que nós tivermos. Aí eu vou voltar à frase que eu estava dizendo antes. Não importa as nossas quedas. Lógico, vamos levar isso também com cuidado. À medida que o meu limite aumenta, que eu aprendo mais, vamos prestar atenção. A Kátia disse que não importa as quedas, então também eu vou cair todo dia. Não, não é bem assim. Se eu caía todos os dias, a intenção agora é cair um dia sim, um dia não. Depois, um dia sim, 2 dias não. Se eu caía de manhã e me levantava só de tarde, vamos nos levantar de manhã mesmo? Isso é colocar em prática. Isso é a nossa evolução moral. É para sempre. É constante. Só que se eu me cobrar demais... E eu digo isso, agora me lembrei de uma história falando isso. Eu sou voluntária, trabalhadora da casa agora há uns 8 anos e meio, mais ou menos, né? Mas antes disso, eu como frequentadora, já assistindo uma palestra, eu escutava tudo que diziam nas palestras, né? Eu estava animadérrima, né? Oba, vou me melhorar, agora eu já sei o caminho, né? Tem os remédios, tudo aí me indicando ali o que eu tenho que fazer, né? Vai 1 dia, 2 dias, 3 dias, 1 semana, 2 semanas, daí depois um belo dia a gente faz aquilo errado de novo, né? E aí vai mais 1 dia, 2 dias, 3 dias, a gente se propõe a não fazer mais. E aí tu faz de novo aquilo errado. Aí, como o meu orgulho era de todo aquele tamanho, não que eu ainda não tenha, né? Eu simplesmente ia desistir. Por isso, ultrapassar os nossos limites também é complicado. Eu ia desistir porque na minha concepção, eu não ia conseguir mudar. Eu queria o perfeccionismo. E aí, um belo dia, escutando uma palestra, assim, não sei o que foi dito na palestra inteira, só gravei aquela frase, não sei nem o título da palestra. Mas eu escutei o seguinte: calma, gente. A gente não vai mudar tudo numa encarnação só. A gente vai mudar algumas coisas nessas próximas, vão ficar, ou para uma próxima encarnação, ou vão ficar mais amenas para a próxima encarnação. Eu pensei, então tá. É todo dia, constantemente e para sempre. Isso é a evolução. E aí eu não desisti mais. Eu espero que isso ajude vocês a não desistir também. Não ultrapassar os seus limites. Cada um dentro do seu, mas vamos observar que o nosso limite aumenta. Então vamos nos esforçarmos, né? Se a gente não tiver material suficiente para a nossa educação moral, nós temos mais uma ajudinha, pelo menos na nossa casa, as psicografias, né? Vários lugares se recebem psicografias. Aí eu trouxe só 3 frasezinhas aqui para a gente ver, nessa psicografia aqui, de Joaquim Pedroso, para sua filha. Ele diz o seguinte: deixe para lá a ingratidão. Aqui vemos que faz parte a ingratidão. É errado, mas é uma prova para os corações terrenos. Não basta toda a ajuda que a gente tem, eles vêm de lá trazer as informações para a gente. Não vem do lado de lá, só comprovar realmente que existe vida.
depois desta vida. Mas, e que a gente volta, né? Que eu acredito piamente nisso, né? Aqui, quando ele fala sobre ingratidão, aquilo que eu falei sobre aquele exemplozinho que eu dei, meu pai não me deu educação moral, meu pai não fez nenhum bem para mim, ele bebe, vive fora de casa e bate. Aprenda com isso. Tudo nessa vida serve para a gente aprender e amadurecer. Eu aprender ou eu me revoltar é meu livre-arbítrio. Nós estamos intelectualmente evoluídos o suficiente para termos livre-arbítrio para tomar essa decisão. Nessa outra aqui do Mateus, para Dona Lúcia, né, a mãe dele, né? E fala para a turma que não cuide só do corpo, que aqui vi como as drogas, né? Ele diz uma gíriazinha, né? Destrói o corpo espiritual. Essa nossa evolução, ela reflete no nosso perispírito também. Mente sã, corpo são. E uma outra aqui do Bruno Rossi Ramalho, para os pais, né? Aqui não tem religião, e sim amor. E o que fomos, e o que fizemos, e o que buscamos. É isso que nós chegamos do lado de lá. Nós vamos chegar lá com o que nós fomos aqui, com o que nós fizemos aqui e com o que nós buscamos aqui. E aí, o que é que eu estou buscando aqui? Eu estou buscando ampliar esse meu limite? Mas quem mais sabe, mais será cobrado. Então, se eu estou aqui aprendendo, tomando passe, tomando água, fazendo conversas, estou lendo, eu vou colocar isso em prática quando? Para terminar, eu vou ler uma psicografia bem curtinha aqui, pelo médium Roberto Oliveira, psicografado aqui nos dias de tratamento, numa segunda-feira de tratamento, né? E ela diz o seguinte, para chamar a nossa atenção mesmo, uma mensagem, mais uma mensagem do lado de lá para a gente. Quantas mensagens a gente recebe, que nem essas aqui, que foram direcionadas para uma, duas pessoas, mas ela serve para todos nós. Quantas mensagens vêm nos dizer sobre nós cuidarmos do nosso corpo, sobre nós cuidarmos do nosso espírito, sobre nós evoluirmos. Falta de educação moral, de entendimento, nós não temos mais. A psicografia diz o seguinte: compreender que a dor é ferramenta necessária para o crescimento de todos é imprescindível, mas não a dor física. A dor moral que brota no íntimo. Aquela ferida que dói sem sentido e muitas vezes nos revolta, nos traz à tona uma nova situação. Essa dor tem sentido, sim. Um sentido incompreendido, um sentido que faz necessário para o nosso crescimento. Às vezes essa dor é a nossa consciênciazinha, né? Lá falando, né? Como entender isso? Nos perguntamos e cobramos do ser divino por nossos sofrimentos. Por quê? Mas por quê? Mas por que está acontecendo isso? Mas por que minha vida é assim? E esquecemos de verificar em nosso íntimo as razões reais de toda essa angústia. Será que nós estamos nos conhecendo de verdade? Nesse estado fica a sugestão. Cala, silencia os pensamentos, porque pensamento tem poder, né? Energia, tem força, né? Cala, silencia os pensamentos e olha para dentro de ti. As respostas estão lá. Basta o olhar clínico de quem quer se melhorar. Então, é colocar em prática. Que possamos, então, colocar em prática, né, toda essa educação moral que a gente tem acesso, né? E aumentar todo dia um pouquinho mais
esse limite da nossa evolução moral. Obrigada a todos. Obrigada, Kátia, por toda essa explanação, por todo esse chamamento ao nosso dia a dia, né, à nossa caminhada, e que a gente possa, até agora, através da psicografia, que a gente se lembre no nosso dia a dia do que nós queremos para nós, do que nós buscamos aqui, né? O que é preciso a gente fazer? A Kátia disse, nós temos ganho tanto. O que estamos fazendo com o conhecimento que temos adquirido cada vez que viemos aqui? Né? Que nós possamos realmente nos avaliarmos e ver o que é que a gente quer e o que a gente já tem e o que a gente tem posto em prática ou não, né? Para que a gente não perca nem tempo e nem conhecimento. Obrigada. E fica aqui o convite para o fórum. Sei que a CEIU, todos nós aqui juntos, ficaremos muito felizes de encontrar todos vocês lá, para compartilhar do momento histórico, né? E também aproveitar o conhecimento que será oferecido nesses 3 dias no fórum. Tá? Então, agora, vamos silenciar novamente, agradecendo ao Pai pelo dia de hoje, né? E, após a oração que a Kátia irá fazer, possamos nos dirigir ao passe. Pai amado, Mestre Jesus, que possamos colocar em prática os ensinamentos que temos recebido desde a Tua vinda e que nos tem dado tempo para processarmos esses ensinamentos, mas que esses tempos já são idos, que possamos então realmente usá-los para o nosso desenvolvimento, para a nossa evolução moral, que a evolução moral de toda a humanidade possa acompanhar mais de perto a evolução intelectual, pois nada somos se intelectualmente nos desenvolvemos, mas moralmente ainda tão frágeis. Pedimos perdão por demorar tanto a colocar em prática tudo o que temos recebido, tudo o que temos aprendido até hoje, mas que possamos, a partir de agora, caminharmos todo dia um pouquinho, caminharmos sempre, sem desanimar, sem desistir. Sabemos que quedas ainda teremos, mas o que importa é que vamos levantar, vamos batalhar, e cada vez cairemos menos, aprenderemos mais, faremos mais o bem do que o mal, praticaremos mais o certo do que o errado. Que possamos então, a partir de hoje, não mais parar nesta caminhada e continuar sabendo que está sempre ao nosso lado. Obrigada a toda a espiritualidade que trabalha nesta casa, que nos ampara, que nos guia, que nos intui, aos nossos anjos da guarda, que estão sempre querendo que pratiquemos o bem, que acertemos nas nossas decisões. Que possamos agora, então, em silêncio e com o coração renovado, agradecer e aguardar ao próximo trabalho da casa, que é a fluidoterapia. Que assim seja.